Se você está sempre buscando por autoconhecimento ou já procurou se desenvolver de alguma forma, seja pessoal ou profissional, já deve ter ouvido falar da ferramenta DISC ou do Enneagrama. Mas agora, o que são essas duas ferramentas? Será que elas têm alguma coisa em comum? Ou melhor, qual delas é melhor para que você aplique na sua vida? Fica comigo nessa aula que eu vou te apresentar um pouquinho sobre o DISC, sobre o Enneagrama e vou falar para você as diferenças entre elas e quais as qualidades, quais as situações em que você deve aplicá-las. Para quem não me conhece, eu sou a Mari do Carinhosamente e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre essas ferramentas de desenvolvimento. Quando a gente fala, em desenvolvimento, a primeira coisa que acontece é você vai encontrar várias técnicas, você vai encontrar várias ferramentas, testes, modalidades, enfim. A ideia aqui é eu apresentar para você como o DISC, que é uma ferramenta, e o Enneagrama funcionam. Quais as diferenças dessas duas ferramentas? E aí, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que não tem esse ou aquele. Por quê? Existe sim, eu sei, você já deve ter percebido isso, uma rixa entre algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal. Porque geralmente quem se identifica com um tipo de ferramenta naquele momento de vida está buscando alguma coisa específica e pode gostar mais de uma ferramenta do que outra. Só que às vezes a gente acha que porque aquela ferramenta fez muito sentido pra gente, ela também vai fazer sentido para outra pessoa. Ou então às vezes a gente até defende, não, essa ferramenta é muito melhor do que aquela. Meu objetivo aqui não é falar o qual é melhor do que o outro, quem ganha ou quem perde nessa situação. Na verdade, a ideia aqui é apresentar como essas ferramentas podem ser melhor aplicadas na sua vida. E se você está procurando, se desenvolver o seu potencial pessoal e profissional, aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre Enneagrama. Essa é a minha especialidade. Porém, a ideia hoje aqui é porque muitas pessoas me perguntam sobre a ferramenta DISC, porque ela também apresenta sobre comportamento, então eu resolvi trazer essa curiosidade para vocês. Se você já conhece o Enneagrama, fica aqui que essa curiosidade vai ser muito interessante para você poder comparar e conhecer um pouquinho mais dessas duas ferramentas. E se você nunca ouviu falar sobre Enneagrama e até mesmo nunca ouviu falar sobre DISC, fica tranquila que eu vou te explicar um pouquinho de como você pode aprender sobre essas ferramentas e melhor, como você pode aplicar no seu dia a dia. A ideia aqui é começar falando um pouquinho sobre a ferramenta DISC. Como eu falei para vocês, gente, a minha especialidade é em Enneagrama. Eu estudo Enneagrama há muitos anos, aplico através de cursos, mentorias, estou sempre atendendo o pessoal com essa ferramenta, mulherada que quer se desenvolver nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Então, eu não sou uma especialista em DISC, porém, eu fui buscar essa informação desse método para trazer para vocês e poder fazer um match aqui, de como o Enneagrama e o DISC se comportam. Quais as suas partes que são iguais, e o que é um pouquinho diferente. Então, o DISC, ele foi desenvolvido lá no ano de 1900. Foi um psicólogo, William Marston. Ele descobriu esse modelo, esse modelo diz que ele funciona baseado na teoria do comportamento. Logo, ele vai descrever o seu perfil comportamental. E ele divide essa teoria do comportamento, divide em 4 fatores. Esses fatores são os seguintes, que estão aqui no quadrinho: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Esses 4 traços, eles significam o seguinte: dominante, como você lida com seus problemas e desafios. Perfil influente, como você lida com as pessoas e com as influências. No perfil estável, como você lida com as mudanças. E no perfil condescendente, ou conformidade, que a gente também chama, é como você lida com as regras vindas de terceiros. Então, primeiro, vale lembrar que o DISC, ele não determina se uma pessoa tem a capacidade de fazer alguma coisa ou ela não tem a capacidade de realizar uma tarefa. Ele vem nos apresentar como
cada um desses perfis comportamentais reage diante de uma situação. Mais pra frente, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais detalhado como funciona cada um desses tipos de perfis comportamentais, até mesmo para você se identificar. E já deixa um comentário aqui embaixo para mim se você já tinha ouvido falar sobre o método DISC, se você já tinha ouvido falar sobre o Eneagrama, e se você já conhece, coloca aqui embaixo também qual é o seu tipo do Eneagrama e qual o seu perfil comportamental do DISC, que é interessante a gente saber que tipo, de pessoas que estão aqui nos acompanhando no canal do YouTube. Então, o DISC eu dei uma breve introdução aqui para vocês e logo mais para frente eu vou apresentar certinho como cada um desses perfis funciona, como eles se comportam. Como eu disse antes, o método DISC ele vai trabalhar o comportamento. Fechou? Até aqui tudo bem? Comportamento. Tá, Mari. Mas o Eneagrama também não trabalha o comportamento? Bom, o Eneagrama ele é um sistema um pouco mais profundo. Ele vai trabalhar, na verdade, a nossa personalidade, o nosso desejo, a nossa verdade mais profunda. O Eneagrama, quando ele trabalha, quando a gente fala de personalidade, diferente de falar de comportamento, a personalidade você pode perceber que existem milhões de pessoas no mundo com as personalidades diferentes. Às vezes, as pessoas com a mesma personalidade têm comportamentos diferentes. E às vezes as pessoas com personalidades totalmente diferentes podem vir a ter o mesmo comportamento. O que eu quero dizer com isso? A personalidade, ela é uma formação, como a gente foi sendo formado ao longo da nossa vida. Que padrões que a gente percebeu quando a gente nasceu, quando a gente cresceu, e a forma de a gente se comunicar, de pensar, nossos gostos e tudo mais. Então, a personalidade, ela é muito mais perto de quem nós somos. Ela fala, na verdade, da nossa verdade mais profunda. No caso do Eneagrama, ele vai trazer para nós que existem 9 tipos principais e abrangentes de personalidade. São 9 tipos base de personalidade. Porque como mesmo eu falei, na verdade existem milhões, bilhões de pessoas no mundo e cada uma tem a sua personalidade única. Mas o Eneagrama entende que existem 9 tipos base de personalidade e dentro do próprio Eneagrama, que é essa figurinha que você está vendo aqui, existem algumas nuances. Então, às vezes a pessoa tem um tipo de personalidade base específico, mas ele pode ter uma asa de um outro tipo de personalidade, um comportamento de outro tipo, um instinto diferente. Enfim, o Eneagrama nos apresenta uma personalidade base que é a nossa motivação interna e a partir dessa motivação interna, ela nos apresenta os seus comportamentos. A ideia aqui é trazer só uma ideia básica também do que é o Eneagrama, porque eu tenho um vídeo completo, eu vou deixar aqui para vocês linkado em algum lugar, falando o que é o Eneagrama. Nesse vídeo eu dou muito mais detalhes, eu não vou entrar aqui agora, porque são vários detalhes importantes para apresentar para vocês, mas se você quer saber o que é o Eneagrama, como funciona, quer se aprofundar, quer conhecer um pouquinho ali desses 9 tipos de personalidade, eu vou deixar aqui o link da nossa aula completa, introdutória, sobre Eneagrama, para você conhecer como funciona esse sistema. Mas aí, Mari, beleza. O DISC trabalha com o comportamento e o Eneagrama trabalha com a personalidade. Eu entendi, mas na prática eu ainda não sei exatamente o que isso quer dizer. Então eu vou deixar mais claro ainda para vocês, fazendo uma junção do DISC e do Eneagrama. Vamos lá. Primeiro eu preciso dizer para vocês o seguinte: a melhor explicação, mais simples, mais básica que eu consigo dar para vocês sobre o Eneagrama é: prestem atenção, segundo o Eneagrama, nós somos uma essência, tá certo? Nós nascemos, viemos aqui para esse mundo sendo uma essência. Só que, ao longo do tempo, a nossa essência, muito inteligente que ela percebeu que não dava aí para sobreviver com toda a pureza que a nossa essência tem. À medida que a gente foi crescendo, que a gente foi se habituando a esse mundo, a nossa essência pensou: meu Deus, sozinha eu não vou conseguir sobreviver.
vou precisar me proteger. Então, a nossa essência, ela não ia conseguir, né, viver pura sozinha nesse mundo e nós acabamos criando uma personalidade. O que é essa personalidade? Essa personalidade é basicamente aquilo que tenta compensar ou proteger a nossa essência. A personalidade até acha que ela tá, às vezes, fazendo um bom trabalho, quando na verdade ela tá sufocando, talvez, a nossa essência. Então, segundo o Eneagrama, nós somos uma essência, nós temos uma personalidade e essa personalidade apresenta comportamentos. Então, nesse caso, a nossa personalidade, ela está manifestando comportamentos, situações profundas, internas. Por isso que quando a gente estuda o Eneagrama, a gente não vai estudar o comportamento. O comportamento vai ser um meio de nós identificarmos a nossa personalidade e logo trabalhar essa personalidade aí para que a gente consiga evoluir na nossa essência. Então vamos lá. Somos uma essência, temos uma personalidade e essa personalidade apresenta comportamentos, ok? E aí, o que a gente faz então para desenvolver no Eneagrama? A gente observa o comportamento apenas para identificar a personalidade e começar a trabalhar essa personalidade para que a gente seja ou esteja, né, mais perto da nossa essência. E por que eu estou explicando isso para vocês? Para vocês entenderem que o que eu vou explicar daqui para frente, eu vou estar fazendo um comparativo apenas desse comportamento que a nossa personalidade apresenta para poder comparar com o DISC, já que o DISC fala, na verdade, do comportamento e não das motivações internas. Tá certo? Agora eu fiz um comparativo aqui para vocês. Prestem atenção nesse slide. O DISC, como eu falei, ele chama-se, né, de modelo de personalidade de 4 fatores, ou seja, ele vai apresentar 4 padrões de comportamento. E aí, óbvio que cada um desses padrões de comportamentos tem algumas características. E eu vou apresentar essas características para vocês. E vocês vão perceber, quem já conhece principalmente o Eneagrama, vai perceber certinho como cada uma dessas características apresentadas pelo DISC, a gente consegue observar no padrão comportamental do Eneagrama. Por que eu tô cismando e falando isso várias e várias vezes, gente? Porque não é uma regra, tá ok? Eu só tô trazendo para que se aproxime e para que você possa entender um pouquinho. Mas não é uma regra, não quer dizer que se o dominante deu tal, a dominância, né, deu tal tipo, significa que é esse. Não é obrigatório. Por quê? Porque no Eneagrama, como eu falei antes, nós apresentamos, né, e conhecemos a nossa personalidade base. Mas essa personalidade base, ela tem outras nuances, outras modificações que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente para vocês. Falando então do DISC. No DISC, a gente tem o D, que significa dominância. O profissional dominante, ele possui uma maior facilidade em lidar com desafios. Ele é firme, ele é objetivo, ele demonstra muita força de vontade, só que às vezes ele é muito criticado porque, como ele tem essa força de vontade muito grande, ele às vezes amedronta um pouco os seus colegas de trabalho. As características que ele tem, que são mais predominantes, são determinação, exigência, ousadia, domínio sobre a situação. E aí eu falando todas essas características para vocês, esses comportamentos para vocês, a gente acaba percebendo que o dominância do DISC, o perfil comportamental dominância do DISC é muito parecido no seu comportamento com o tipo 8 do Eneagrama. Por ter essa característica de determinação, de exigência, de ousadia, domínio sobre a situação, poder. O comportamento do D, do DISC, é muito semelhante ao comportamento de um tipo 8 do Eneagrama. E ele também parece muito, né? Ou ele pode parecer também muito com os tipos 3 e os tipos 7.
Porque como a gente sabe, né, lá no Eneagrama a gente tem a tríade dos assertivos. Então, o 3, 7, 8, eles têm essa coisa de ir para frente, serem determinados, serem exigentes. Então, essa característica comportamental que o DISC apresenta acaba descrevendo também um pouco dessas características desses 3 tipos do Eneagrama. 3, 7 e 8, em especial do tipo 8. Falando agora do I, que significa influência no DISC. O profissional influente, ele normalmente é muito carismático, muito animado, falador, brincalhão, porém, ele pode ser mal visto pelos colegas de trabalho, o pessoal da empresa, porque ele fala demais. Você que conhece o Eneagrama já deve estar imaginando qual o tipo que combina com influência, né? Os profissionais influentes são pessoas mais emocionais. Eles têm um poder de persuasão, de convencer os outros, né? São muito bons em vendas, em falar, em se comunicar. As suas características predominantes são entusiasmo, persuasão, comunicação efetiva e otimismo. Gente, quem é no Eneagrama que é o perfil otimista? É isso mesmo, se você respondeu tipo 7. O I de influência no DISC tem comportamentos, né? O perfil comportamental apresenta muitos comportamentos de um tipo 7 do Eneagrama. Mas ele também pode apresentar os comportamentos de um tipo 2 do Eneagrama ou de um tipo 3, como eu falei antes. Toda esse entusiasmo, ser querido com os outros, falar, estar disposto, se comunicar muito bem, se preocupar com a imagem, ser bem visto, né? Saber fazer sala, né? Aquela coisa toda, tem muito a ver também com os tipos 2 e 3 do Eneagrama, em especial com o tipo 7. Falando agora do S, né? Do DISC, que é estabilidade, significa estabilidade. Esse profissional, ele é o quê? Mais estável, tende a ser gentil, simpático, tem um pouco de dificuldade de dizer não para algumas coisas. Geralmente são pessoas que lidam melhor com as rotinas, com os padrões, gostam das coisas mais calmas, organizadas, tranquilas, eles têm paciência. E as suas características mais dominantes são a paciência, tranquilidade, confiabilidade, lealdade, são pessoas persistentes, são pessoas muito gentis e previsíveis, previsibilidade, aquela pessoa que passa de alguma forma aquela estabilidade, previsibilidade, sabe aquela coisa de fazer um pouco a cada dia, ser pessoas abertas, que têm uma sensibilidade muito grande. E aí, com tudo isso que eu falei aqui, não poderia ser diferente, né? O E, que na verdade é o S do DISC, que significa estabilidade, bate muito, né? O comportamento bate muito com um tipo 9 do Eneagrama. Como eu falei antes, o perfil mais estável, gentil, tranquilo e simpático do Eneagrama é o tipo 9. Então, os comportamentos apresentados pelo DISC se assemelham muito a um tipo 9 do Eneagrama, mas também pode se assemelhar com os tipos 4 e tipo 6 do Eneagrama. Por quê? O tipo 4 também costuma ser um tipo muito sensível, um tipo que tem essa questão de confiabilidade, eles são pessoas persistentes, são pacientes no sentido de serem agradáveis, por serem muito empáticas, e o tipo 6 por ser muito leal, gostar de fazer as coisas, né, passo a passo, são pessoas geralmente tranquilas e que têm também uma facilidade de lidar com o grupo. Então, por isso, o S do DISC apresenta comportamentos que lembram, que bate muito forte com os comportamentos apresentados com o tipo 9 do Eneagrama, mas também dá match ali com o tipo 4 e com o tipo 6. E agora, o C de conformidade ou condescendência é o profissional que presta atenção nesse aqui, que vocês que conhecem o Eneagrama vão saber. Detalhista, confiável, organizado, mas também pode ser considerado muito centralizador.
Geralmente são pessoas que têm muita facilidade em lidar com regras e processos, gostam de fazer as coisinhas, né, certinho, passo a passo. Os comportamentos mais predominantes deles são o senso analítico, lógico, a disciplina, a cautela, o perfeccionismo e a precisão. E aí, obviamente que o tipo 1 é o tipo que mais se enquadra, que mais tem comportamentos semelhantes ao C do DISC, que é um perfil comportamental. Mas também, tudo isso que eu falei aqui dá match com o tipo 5 e o tipo 6. Como a gente bem sabe, o tipo 5 do Eneagrama, ele também lida muito bem com as regras, é sim, em muitos casos, centralizador, tem muito esse senso analítico, lógico, preciso. E o tipo 6, já nessa questão de cautela, disciplina, precisão, também tem um senso analítico muito aguçado. Então, por conta disso, o C do DISC dá match certinho com o tipo 1 do Eneagrama, mas também pode representar em alguns casos os tipos 5 e 6. E aí, às vezes você deve estar pensando aí, nossa, Mari, mas eu sou tipo 7 e não me vejo ali no D. Ou eu sou tipo 7 e não tô me vendo muito ali no I, de influência. E aí você vai entender isso. Por quê? Agora eu vou te explicar certinho aqui. Você tá vendo essa figurinha que foi feita? Nós colocamos o D, o I, o C e o S e apresentamos certinho cada uma desses pontinhos como cada perfil do Eneagrama tem comportamentos parecidos com esses apresentados pelo DISC. E aí, às vezes vocês estão pensando, tá, Mari, mas aí qual é a ferramenta que é a melhor para mim? Como que eu vou saber, então, se o DISC apresenta o comportamento e o Eneagrama apresenta a personalidade, o que vai fazer mais sentido para eu aprender ou para eu aplicar nesse momento da minha vida? Bom, gente, antes de eu explicar o que elas têm de melhor, o que elas têm de pior, o que pode ser melhorado, o que pode ser aplicado na sua vida, eu preciso dizer que, na verdade, não existe ferramenta melhor ou pior. Existe aquela ferramenta que nesse momento de vida é a mais adequada para você. As pessoas têm muito essa coisa de ficar comparando, né? Isso é melhor, isso é pior, isso serve, isso não serve. Eu acredito que para cada situação ou para cada momento da nossa vida, uma ferramenta vai fazer mais sentido do que a outra. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, preciso relembrar vocês, é o seguinte. O DISC, ele é um teste comportamental. Nós fazemos um teste, preenchemos ali as respostas, tudo mais, e ele vai dar um nível, né? Mais D do que I, mais S do que C, enfim. E a partir dali, você vai ter uma sequência que vai te dizer. Tem gente que é D, por exemplo, muito alto, deu 60% D, e o segundo dele deu I. E aí a pessoa deu os outros dois e é aquilo que ela precisa trabalhar. Enfim, assim funciona o DISC. O Eneagrama, não necessariamente, ele é aplicado com um teste. Nós sabemos, né, que existe sim teste de Eneagrama, mas como ele não trabalha apenas o comportamento, não é aquela coisa, se você se comporta assim, você é desse jeito, igual acontece no DISC, no Eneagrama, ele sempre vai levar em consideração a sua motivação mais profunda. Você se comporta desse jeito, mas por que você está se comportando assim? Essa pergunta que o Eneagrama vai te fazer. E aí, continuando a falar dos dois, do Eneagrama e do DISC, quais os pontos fortes do Eneagrama? Primeira coisa, o Eneagrama ele vai oferecer para as pessoas um guia prático para que as pessoas possam compreender as suas próprias motivações. Como eu falei antes, por que você faz aquilo que você faz? Por que você se comporta dessa forma? E não apenas olhando o comportamento. E por o Eneagrama trazer essa questão motivacional, ele também traz um processo de desenvolvimento. Ou seja, se eu me comporto desse jeito por X motivação,
Se eu quiser mudar o meu comportamento, eu preciso observar e verificar e trabalhar e desenvolver as minhas motivações internas. E aí, o Enneagrama faz isso através de várias situações. Pode ser através das asas, que é pegando comportamentos do lado ali, como a gente pode ver, para quem não sabe o que é asa, tá vendo ali que tem o tipo 9 ali em cima? O 9 é um dos perfis do Enneagrama. Quando a gente começa a agregar características ali do tipo 1, por exemplo, ou do tipo 8, aquilo ali significam as asas. Essas outras figurinhas que vocês estão vendo aqui no meio, que tem vários, né? Tem um triângulo, tem uma hexade, uma flechinha que liga na outra, são as flechas e os caminhos de desenvolvimento, que é quando a gente está precisando agregar característica específica de um outro tipo para que a gente possa melhorar e possa se desenvolver. Além disso, a gente tem também os instintos, que é antes de eu ter um tipo base, eu tenho também um instinto. E às vezes esse instinto, ele me faz agir de uma forma que eu preciso observar. Às vezes até o instinto, ele tá acima, né, do tipo base do Enneagrama. Porque o instinto a gente não pensa, né? Ele é instintivo, ele vai quando a gente vê, a gente tá agindo. E no Enneagrama, você consegue observar qual o instinto que te domina e o que tá faltando para que você trabalhe o seu desenvolvimento através do instinto. E por último, né, e não menos importante, no Enneagrama também, a gente consegue perceber qual o nosso nível de desenvolvimento e, através da consciência e de um trabalho dia a dia de desenvolvimento, a gente consegue, observa o padrão, começa a entender as motivações e muda tudo isso para que a gente chegue mais perto da nossa essência. Por isso, o Enneagrama é um sistema bem completo e, para algumas pessoas, até complexo de desenvolvimento. Ele vai a fundo na sua motivação, na sua personalidade, na sua essência e te propõe um caminho de desenvolvimento. Quais as fraquezas? Esses são os pontos fortes do Enneagrama, tá? Pontos fortes do Enneagrama. Quais as fraquezas, entre aspas, do Enneagrama, né? Primeira coisa, gente, como eu falei que o Enneagrama é uma ferramenta e é uma ferramenta muito profunda, nem todo mundo está disposto ou disposta a dar esse passo na vida, que é se entender, olhar para suas motivações internas, conseguir de fato ou estar disposta, né, a trabalhar todos os dias para se desenvolver, seja nas suas relações, pessoalmente, na sua profissão, enfim. E outra coisa também é que os resultados do Enneagrama, eles são muito subjetivos. Vai precisar ali de bastante autoobservação. Perceber, né, se o que você está fazendo hoje já está melhor, se você consegue entender a sua motivação, conseguir observar o seu comportamento, como ele é uma caminhada, essa autoobservação, na verdade, ela nunca acaba. Até, né, aos longos anos da sua vida, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente quer mudar, melhorar e desenvolver. E falando agora do DISC, os pontos fortes do DISC é que eles apresentam o comportamento de uma forma mais rápida. A gente rapidamente tem facilidade e acesso a observar o nosso comportamento e entender onde a gente se encaixa mais ou melhor. E geralmente, né, as pessoas utilizam isso e dá um match ali muito rapidinho. Nossa, realmente eu me comporto dessa forma e tudo mais. Por quê? Ela consegue, através desses 4 tipos de comportamento, consegue se identificar e perceber quais os seus maiores comportamentos, ou a maioria das vezes, né, a pessoa se comporta daquele tipo, tem aquele tipo de comportamento ali, e por conta disso, ela observa que diante de X situações, ela precisaria se comportar diferente e por isso ela precisa fazer algumas coisas para mudar. O DISC também surgiu através da observação, assim como o Enneagrama, observação dos comportamentos das pessoas. E aí o DISC traz de forma clara e rápida esses comportamentos. E o Enneagrama, através dos comportamentos, nos apresenta a nossa personalidade. Agora falando dos pontos fracos do DISC, o que acontece, gente? Os insights que o DISC te traz são rápidos, obviamente, mas eles são mais curtos, vamos dizer assim. Ele se concentra apenas no comportamento. Diferente do Enneagrama, ele não vai te trazer e te explicar padrões de pensamentos mais profundos. Por que você se comporta dessa forma em tais situações?
principalmente nas situações que envolvem, né, emoção, que envolvem atitude, enfim. O DISC, ele te apresenta, realmente é um ótimo insight, você rapidinho consegue, poxa, identifiquei meu comportamento, mas ele não te traz um caminho de desenvolvimento, né, para que você possa ir mais a fundo através dessa ferramenta. Se você conhece o DISC, trabalha com o DISC, quer acrescentar alguma informação que eu não falei aqui, pode colocando aqui embaixo que a gente conversa sobre isso. E aí, como que cada um é utilizado, né? Como que o DISC é utilizado, como que o Enneagrama é utilizado? O DISC, geralmente, como eu falei para vocês, já que ele é uma ferramenta rápida e precisa, ele é utilizado por empresas, por profissionais de recursos humanos ou pessoas que geralmente estão observando as suas relações. Então, por exemplo, ela é muito útil, ele é uma ferramenta muito útil para aplicar em mudança de comportamento, observar como que cada um se comporta dentro da empresa, vendas, marketing, liderança, desenvolvimento de talentos, tudo que geralmente é mais para a área profissional, né, que o DISC é utilizado. Então, tudo que vamos fazer um treinamento lá com as pessoas da nossa empresa, quero saber como cada um vai se comportar, ou melhor, qual a melhor cargo para aquela pessoa daquele tipo de comportamento. Então, o DISC vai trazer essa leitura. E como eu falei antes, né? O DISC não vai dizer se a pessoa vai desempenhar bem ou mal diante das funções, mas ele vai trazer, vai falar, né, da essência do comportamento de cada uma dessas pessoas, tá certo? E aí, nesse caso, teria que ser feito um trabalho de desenvolvimento com cada uma dessas pessoas através do comportamento que elas apresentam. O Enneagrama, nesse caso, um dos pontos fortes deles primeiro, e o principal de todos, né, é uma aplicação para que a pessoa possa se conhecer, entender a sua capacidade, né, e ter a capacidade de identificar as suas características internas mais profundas. Quando a pessoa se entende individualmente, consegue entender as suas características internas, por que ela age da forma que ela age, qual é a essência dela, quais os padrões negativos ela tem, quais os potenciais de desenvolvimento ela tem. Através do Enneagrama a gente consegue fazer essa leitura. E aí, por meio dessa identificação das motivações internas, a gente geralmente usa o Enneagrama para treinamento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, melhoria nas relações. E, de fato, o Enneagrama também mostra os comportamentos. E, por conta disso, ele também é muito utilizado nas empresas, pessoas que querem saber, né? Às vezes até vender mais rápido, entender a motivação interna do chefe, motivação interna das pessoas, de cada uma das pessoas da equipe. Porque a gente sabe, né, gente? Quando a gente trabalha com pessoas, cada pessoa vai ouvir a mensagem de uma forma, vai passar a mensagem de uma forma e vai se comportar de formas diferentes diante, das vezes, até da mesma situação. Mas cada uma dessas pessoas se comporta de uma forma diferente, por um motivo diferente. E é esse motivo que o Enneagrama nos apresenta. Então, ele é muito, muito utilizado para, primeiro, desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento individual de cada um, através desse caminho. E depois disso, para as relações, para o trabalho, e aí existe Enneagrama de várias outras abordagens, né, onde as pessoas também aplicam para esse programa de desenvolvimento. E aí a gente sabe, né, que a gente entende, observa como a pessoa desempenha em cada uma dessas funções, assim como eu falei antes ali, né, assim como diz que também faz, ele nos mostra como cada pessoa vai desempenhar, mas com uma diferença ali que o Enneagrama tem um plus, que ele consegue apresentar não só como a pessoa vai se comportar, mas também o que ela pode fazer para mudar esse comportamento. Primeiro ela com ela mesma e depois esse comportamento se refletir na equipe como um todo ou na família, na relação, de acordo com a área que você esteja aplicando essa ferramenta. E aí, falando então sobre DISC e Enneagrama, qual a melhor ferramenta para você? Como eu disse antes, a melhor ferramenta para você é aquela que está, nesse momento, em maior evidência para sua vida.
Se o que você está precisando é observar o comportamento da sua equipe de uma forma mais rápida, para saber como cada um se encaixa melhor em cada uma das funções, saber até mesmo qual tipo de perfil que as pessoas da sua empresa têm, se tem mais gente dominante, se tem mais gente influente, o que vocês estão precisando aí contratar de diferente para dar uma balanceada aí nessa equipe, o DISC é uma ótima ferramenta. Falando agora de Enneagrama, se você está buscando, na verdade, um processo de desenvolvimento e transformação pessoal, o Enneagrama é a melhor ferramenta, porque, como eu falei para vocês, ele não vai apresentar o comportamento apenas, mas ele, através do comportamento que você apresentou, ele vai te dar um mapa do que você pode fazer para você entender suas motivações internas e, principalmente, continuar a se desenvolver, tanto como pessoa, nas suas relações ou profissionalmente. Tá certo? Agora, gente, uma coisa vai acontecer. Toda ferramenta só vai ser válida quando nós, as pessoas que estão ali atrás, buscando e procurando essa ferramenta, estão dispostas a aplicar. Não adianta nada você fazer o DISC, descobrir que você, sei lá, tem o C como o principal ali, como o seu dominante, vamos dizer assim. E aí, todos os outros não estão desenvolvidos, não estão evoluídos, e aí você fala, pois é, eu sou C e é isso aí, tá tudo bem. Não, procure desenvolver, observar as outras características, né? Por que você está perdendo quando você não desenvolve também os outros padrões comportamentais? E o Enneagrama, a mesma coisa. Ok, Mari, descobri o meu tipo do Enneagrama, descobri as minhas motivações internas, agora eu já sei que eu sou assim porque eu sou assim. O Enneagrama não funciona para isso, ele funciona para você entender primeiro você mesma, por que você age da forma como você age, mas como ele te dá um mapa, você não pode ficar no raso, ou não deveria, ficar no raso. E uma coisa também é legal lembrar, que essas ferramentas, gente, são ferramentas para que a gente possa aplicar e se desenvolver. Mas nunca ficar utilizando elas para estigmatizar as pessoas, sabe? Fulano é D, fulano é tipo 8 do Enneagrama, enfim. Quando a gente fica utilizando apenas para uma mera nomenclatura, a gente está, na verdade, fazendo uma menos-valia dessas ferramentas que são tão importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento profissional. As duas têm um ponto-chave em comum. Só serão válidas se você aplicar o conhecimento e se dedicar no seu processo. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou a entender um pouquinho do DISC, a entender um pouquinho do Enneagrama, o que elas têm de bom, o que elas têm a melhorar e como você pode aplicar essas ferramentas da sua vida, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que outros vídeos você também se interessa, se você ficou com alguma dúvida ou até quer trazer uma contribuição sobre tudo isso que eu falei hoje. E se você está na sua caminhada de se descobrir, no seu perfil do Enneagrama, gostou da ferramenta do Enneagrama, quer saber mais sobre isso, Mari, como que eu faço então para descobrir o meu tipo do Enneagrama? Primeiro, eu quero te sugerir, assistam outros vídeos que tem aqui no canal falando sobre o Enneagrama e um pouquinho de cada uma das personalidades, porque essa é a melhor forma de você se conhecer. Você vai observar os perfis e através do comportamento vai dizer, nossa, eu sou esse perfil aqui, e aí você vai entender as suas motivações internas. E se ainda assim você está nesse processo de descoberta, mas quer alguma outra ferramenta para te ajudar, eu sugiro então que você clique aqui ou no link da bio, ou no link aqui dos comentários, aqui embaixo, ou nos comentários vai estar um teste do Enneagrama que eu deixo para vocês que vocês possam clicar, baixar, ler e estudar. Independente do resultado do teste, não tenha ele como uma razão, como uma certeza. Tenha ele como um primeiro passo para o seu processo de descoberta, de desenvolvimento. E compartilhem também com outras pessoas que vocês sabem que estão precisando ou que estão buscando se desenvolver, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque o Enneagrama é uma ferramenta realmente muito completa. Tá certo, gente? Obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e se quiserem nos seguir, o nosso canal do Instagram é Carinhosamente, como está escrito aqui embaixo. Lá a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, em especial utilizando a ferramenta do Enneagrama. Tá bom?
Um beijo e até a próxima aula!